Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o nosso café com coragem, que tem como um objetivo fortalecer a nossa imunidade emocional, física, espiritual, e cremos que Deus tem um tempo todo novo separado para a nossa vida e separado também para a nossa história. Então, se esse é o dia que o Senhor fez para todos nós, alegremos-nos e regozijemos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui em Tatuí nós estamos com 18 graus, o sol quer sair, está meio tímido ainda, mas daqui a pouco com certeza estará brilhando. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para todos nós que nesta manhã podemos mais uma vez respirar esse ar precioso, que podemos acordar nesta manhã e desfrutar de mais um dia que o Senhor separou para a nossa vida e separou também para a nossa história. Então, com alegria nós celebramos aí mais um dia de vida. Hoje, sábado, dia 1º de agosto de 2020, confiando e acreditando sempre nessa bondade e graça maravilhosa do nosso Deus. Sem prejuízo nenhum, nesta manhã nós vamos continuar ainda a nossa série Psicanálise, e dentro dessa série vamos abordar vários assuntos, várias temáticas, assim como nós temos feito desde a segunda-feira com o Dr. Ricardo Baratio, que iniciou essa série, depois o pastor Silvio, pastor Samuel Targino, acrescentando muito também para todos nós, e aqui não somente hoje, mas ao longo de toda essa semana também tratando muito bem a respeito de tudo isso, de todas essas temáticas. Então, já que seja um tempo muito precioso de Deus para a minha vida e para a nossa vida. Dentro do meu cronograma eu havia colocado vários temas, e ontem até anunciei questão da neurose, mas eu gostaria de falar hoje, mudando só o calendário, mas vou falar a respeito da neurose. Eu gostaria de falar um pouco a respeito do narcisismo, que creio eu talvez seja um tema importante para este momento que nós estamos vivendo aí da nossa história, e também vai ser um tema muito importante também para este período pós-pandemia. Então, hoje nós vamos abordar do narcisismo, uma vez que já foi citado algumas coisas que foram lá atrás. Então é importante que todos nós tenhamos também o domínio a respeito do narcisismo, e vamos mergulhar um pouco nessa temática nesta manhã. Mas à medida que você for entrando, se você pode, coloque aí a temperatura da tua cidade, para nós estarmos aí juntinhos da tua cidade, do teu estado, na tua nação, para nós estarmos juntinhos acompanhando toda a temperatura. Recuperando aí, tem que toda hora ficar molhando a garganta, tá com início de uma gripe, mas celebrando a vida, faz parte do nosso dia a dia. E eu queria ler com vocês, e eu queria que vocês gravassem muito bem também o texto muito precioso da palavra de Deus. Aliás, tem algumas coisas que eu gostaria que vocês grifassem bem, guardassem bem ao longo de todo o nosso pensamento nesta manhã. E sempre quando eu falar assim, grifem bem nisso, tudo isso vai ajudar para a gente lá no final, quando nós estivermos concluindo também essa nossa temática no dia de hoje. O texto que está lá em 2 de Coríntios, o capítulo de número 11. Texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 3, quando o apóstolo Paulo, escrevendo com a sua preocupação para a igreja de Corinto, ele traz um pensamento assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva
com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo Jesus. Paulo, ele está fazendo a sua defesa, e ao mesmo tempo que ele está fazendo a sua defesa, ele está falando que os cristãos poderiam ser diferentes, e que deveriam ser diferentes, e que devem ser diferentes quanto à questão do seu procedimento. E o narcisismo tem muito a ver com a geração que nós batalhamos e lutamos muito dentro do sistema que se chama hoje da nossa geração, do nosso tempo e do nosso momento. Toda vez que nós vamos encontrar uma pessoa que se intitula ou que se exalta excessivamente, que toda hora precisa falar o que está fazendo para ser aprovado, ou precisa apresentar o seu currículo, tudo isso dentro da psicologia nós tratamos como narcisismo. Toda vez que a pessoa acha que é a última bolacha do pacote, a mais importante, sem ele, sem ela, nada aconteceria, isso nós tratamos como se fosse a questão de narcisismo. A palavra narcisismo vem de Narciso, que é oriundo da mitologia grega, e Narciso, a palavra Narciso também vem de narquê, de narcótico, de êxtase. Por isso que todo esse conjunto de palavras está relacionado à exaltação humana. E um dia Narciso encontra com uma ninfa, com uma deusa chamada Eco. Eco tinha uma sentença também sobre a sua vida, e Eco ela tinha que repetir as últimas palavras. E Eco, que é aquela que tem que viver no rio e nos bosques, certo dia vê Narciso e fica encantada e se apaixona por Narciso pela sua beleza, pela sua exuberância. Só que Narciso só tem olhos para ele mesmo, porque um narcisista só tem olho para si. Ele não consegue enxergar mais ninguém, ele não consegue ver a beleza em mais ninguém, ele não consegue ver a capacidade mais em ninguém, ele só consegue enxergar nele mesmo uma beleza e uma capacidade. Então, quando o Narciso percebe que tem alguém naquele bosque olhando para ele, ele pergunta: quem está aí? E Eco respondia: quem está aí? Aparece! E Eco respondia: aparece, aparece. Daí vem aquela, quando está nas montanhas, nos bosques, dá aquele grito, vem, reverbera, novamente a voz, é justamente isso daí. Mas como Eco não encontra graça aos olhos de Narciso, ela vai viver a sua jornada com a sua sentença. E encontramos em Narciso também alguém que tem uma sentença. E aí eu quero que você grave também muito bem isso. Narciso morreria o dia que ele olhasse e enxergasse a sua própria face. Se um dia ele olhasse no espelho e se visse, Narciso então morreria. A sentença que Narciso tinha era esta: ao se ver, ele então morreria. Essa era a sentença de Narciso, como a sentença também era aquela de Eco, de responder sempre a sua própria frase. Então, o narcisismo parte de um pressuposto de exaltação.
e nem sempre só a exaltação. Bom dia, pastor César, meu amigo. Como é que está a temperatura em Conchas? Fala para nós. Parte de uma exaltação, porque às vezes também o narcisismo está relacionado a uma incapacidade de falar que é incapaz, mas com o objetivo de ser afagado, de ser visto. O objetivo de todo narcisista é de se enxergar, de se ver, seja por uma exaltação, ou seja, aquele pobre coitado que todo mundo tem olhos para ele e ele vai sempre repetir a mesma. Então nós vamos separar esses dois estilos de narcisismos para uma avaliação também nossa. E o objetivo dentro da psicanálise é remover e retirar aquilo que nós chamamos de excesso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O narcisismo nós vamos apresentar a ele, e o objetivo da psicanálise é mostrar para o narcisista a face realmente dele mesmo. Ele pode vir falando de outras pessoas, ele pode vir comentando de outras pessoas, mas nós vamos apresentar ao narcisista ele mesmo, porque o objetivo é que aquele ego dominante ou aquele ego que coloca a pessoa para baixo, mas que quer ser visto também e que quer ser o coitadinho, e tudo para que ele tenha ali então um equilíbrio. E o que forma então a imagem de alguém que é narcisista? O que forma a imagem de alguém que então é narcisista? O que forma a identificação de alguém que é narcisista? E como vem o investimento para uma pessoa se manter como narcisista? Estou aqui com um chazinho para toda hora molhar a garganta. Espero que você esteja aí também com seu café com leite, com seu chá. Nessa manhã ninguém colocou temperatura, aí não vi temperatura em lugar nenhum. Hoje estão boicotando o meu trabalho, né? De divulgação, não? Divulgação da temperatura no nosso estado. Quando nós vamos encontrar um narcisista, o primeiro fator importante na vida de um narcisista vai estar relacionado à questão da sua imagem. Narcisismo, ele força a pessoa, força o ser humano a se apresentar sempre como se fosse alguém extremamente importante. O narcisismo vai levar a pessoa a achar que ele é imprescindível, que só ele pode executar aquilo. E ele precisa então se manter. E como ele vai se manter? Sempre se apresentando como alguém que é. Como alguém que de repente, por não ser tão reconhecido por todo mundo, ele se apresenta e ele se dá um título. Ou com uma roupagem, ou com feitos, ou com realizações. O narcisismo ele tem uma imagem dele, porque Narciso era alguém muito belo, a beleza de Narciso era exuberante. Então o narcisismo, ele olha para ele e ele enxerga nele muito mais do que ele tem. E ele sempre vai vender essa imagem de alguém que é extremamente importante, de alguém que, se morrer, vai fazer falta. Se não estiver naquele lugar, vai fazer falta. Então, ou seja, ele sempre vai tentar se impor apresentando de repente aquilo que é belo, aquilo que é bonito. Esse é um lado do narcisismo que a gente pega aonde a pessoa quer. E também tem um lado negativo do narcisismo. Um a gente chama de grandioso e o outro a gente chama de vulnerável. O vulnerável é aquele que vai falar assim: eu não dou conta, eu estou sofrendo. O objetivo não é falar do seu sofrimento e nem da sua dificuldade. O objetivo é receber um abraço. Não, é assim mesmo, tal. E ele vai sempre se apresentar desse jeito, porque ele quer receber um abraço
de alguém, ele quer receber uma palavra de estima de alguém, do mesmo jeito que no fator do narcisismo grandioso, a pessoa quer sempre receber um elogio. Aqui nessa outra questão, ele quer sempre receber um afago carinhoso para ele poder se manter. Então, tanto o narcisismo grandioso quanto o vulnerável, nós vamos ver que no grandioso, no narcisismo grandioso, ele tem a extroversão, ele fala bastante, é a pessoa que expressa bem, que fala muito, que vai chamar para si uma conduta em que, à medida em que vai andando, ele vai querer intimidar, trazer intimidação para a vida da pessoa, porque já que ele é tão grande, a outra pessoa, quando ouve a respeito da capacidade daquela pessoa, se encolhe. Sabe, aquela pessoa que não comete erros, que não comete falha. Então sempre um narcisista ele vai querer se impor. Estou falando numa questão de grandioso, da pessoa achar que realmente que acha que ele é o máximo. Então ele sempre vai querer se impor, mostrando a tua grandeza. Ele vai querer se impor, ele vai querer sempre chamar a atenção. Tudo dele vai sempre ser de melhor e precisa ser notado, precisa ser destaque, seu nome precisa ser sempre ventilado. Se ele não ouvir o seu nome em alguma coisa, ele vai ficar chateado com aquilo. Esse é o narcisista num sistema grandioso. O narcisista num sistema vulnerável é aquele que eu falei para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou dar conta não. Tudo para ele sente que ele está ameaçado. Esse fulano não gosta de mim. Vamos na casa de quem? Não, mas lá vai estar reunindo tal pessoas e eles não, eu acho que eles não gostam muito de mim. Então, partilhando a sua imagem, Narciso também vai caminhando e ele precisa então de uma identificação. E ele então vai apresentar sempre a sua imagem dentro daquilo que domina a sua constituição. E eu quero falar que dentro da constituição humana, todos nós, queridos irmãos, amigos, todos nós temos um pouco de narcisismo dentro de nós. Isso é colocado dentro da nossa constituição. A questão é o domínio sobre tudo isso. É a gente conseguir sustentar algo saudável dentro dessa constituição. Só que quando está desregulado isso, um narcisista ele precisa do olhar das pessoas para se manter. Logo ele espera das pessoas que essas pessoas também falem aquilo que ele acha. Por isso que eu falei para vocês, interessante essa questão de Narciso e a ninfa Eco, porque Narciso, um narcisista ele sempre vai receber das pessoas aquilo que está dentro da sua constituição. Uma pessoa que tem uma síndrome acentuada, vou te chamar de síndrome para mostrar que está dentro da gente, uma síndrome acentuada do narcisismo, ela só vai querer receber os elogios que já fazem parte da sua vida. Ela não vai receber nenhuma palavra de repreensão. Aliás, se houver repreensão, aquela pessoa não vai fazer parte do seu grupo de amigos. Se houver um confronto, aquela pessoa não vai fazer parte do seu grupo de amigos, porque o narcisista ele só quer reverberar dentro de si, ele só vai acertar aquilo que ele fala. Lembra no bosque lá, quando o Narciso fala assim: quem está aí? E Eco respondia: quem está aí? Aparece. Então a ideia dentro dessa mitologia grega é de que Narciso só recebe de outros aquilo que está partindo dele mesmo. Então seja a grandeza. Ele gosta que as pessoas falem: não, puxa, você foi bem nisso. Se não fosse você, isso não teria acontecido. Você está reverberando algo que está dentro dele.
O narcisismo vulnerável tem a sua identidade, quando a pessoa vai falar assim, não, vai lá, você vai conseguir, ele não vai dar ouvido a isso, porque dentro dele está saindo uma palavra dizendo assim, eu sou coitado, eu sou pobre, cego e nu. E aí se a pessoa fala, não, é verdade mesmo, tadinho de você, está passando por um momento difícil. Aí isso ele recebe, porque vai potencializar ali então a sua imagem. Então o narcisismo, seja grandioso, seja vulnerável, hoje, nos nossos dias, também são muito apresentados. Um narcisista grandioso, ele sempre vai fazer questão de colocar e expor tudo aquilo que ele tem como formação, como ideal, como objetivo, mas principalmente ele vai querer se expor, mostrar para as pessoas quem realmente ele é. E depois a gente vai fazer, lógico, uma aplicação prática na nossa vida eclesiástica. E vocês que assistiram a palavra até do pastor Samuel Targino, perguntei para o pastor Targino, assim, pastor Samuel Targino, isso dentro do nosso meio religioso, essa busca por uma manutenção de palavras, e isso é o que está acontecendo dentro da igreja. E vocês que assistiram, foi assim, prontamente, o pastor, é justamente isso, só uma introdução para isso. Por exemplo, a gente vê no nosso meio eclesiástico, e não é uma crítica, mas uma constatação, muita gente fala assim, apóstolo, eu sou apóstolo, e ele faz questão de ser chamado apóstolo, ele precisa ser chamado apóstolo. Pastor não basta, bispo não basta, e agora tem que ser apóstolo. Tudo isso é uma questão de narcisismo. Então aonde ele vai, ele não pode ser chamado pelo nome, ele tem que apresentar antes uma credencial, apresentar uma imagem. Eu sou apóstolo, não sou pastor, sou apóstolo. Não pode chamar de pastor, porque ele já passou disso, como se esses títulos eclesiásticos houvessem nele promoção. Isso é para você já ter uma ideia da questão do narcisismo, ou daquele que de repente vai falar assim, sempre minha igreja é pequena, as pessoas não me ouvem e tal. Então esse vai para o outro lado vulnerável. E todos eles, no sentido narcisismo, eles precisam então também apresentar a sua imagem, eles vão precisar apresentar a sua identificação, a sua autoimagem ou a sua baixa imagem, seja nenhum, seja nenhum outro, o objetivo é ser visto. E aí tem que haver também então um investimento para poder sustentar essa identificação. E a pessoa às vezes vai empregar energia, vai empregar vitalidade para a sustentação do sujeito, para a sustentação da pessoa, para a sustentação do seu narcisismo, nesse caso aqui então, de uma patologia que está acompanhando a vida dessa pessoa. Nós precisamos hoje, muito mais do que nunca, observar isso. E esses 3 pontos, a imagem, a identificação e o investimento que ele tem que fazer, porque o narcisista ele precisa se manter, então ele precisa de, seja de roupa, seja de certificados, tudo isso daí é uma maneira de investimento que ele faz para manter o seu investimento, ainda que não exerça, ainda que não faça aquilo e tudo. Eu acredito que existam apóstolos, mas geralmente quem é, não. Quando você vê uma pessoa batendo no peito, dizendo eu sou o líder, ou eu sou o pastor, ou eu sou o bispo, ou eu sou... Quando ela precisa se colocar o seu título para se impor, é porque ela está com um problema muito sério de narcisismo, porque tudo isso aí vem com o trabalho e tudo isso aí vem com conquistas, com serviço. Então, dentro da psicanálise, o nosso objetivo é trazer um equilíbrio. Eu acho que todos os pastores deveriam fazer uma classe pós-pandemia com a liderança, para que nessa classe fosse tratado somente a respeito disso. Vocês lembram qual era a sentença que foi dada a Narciso? Lembram? A mitologia,
apresenta que certo dia Narciso ele está andando pelo bosque, por algum lugar, e ele vê um lago, um belo lago. Ao pôr do sol, Narciso vai até lá e ele vê a sua própria imagem ali no lago. E quando Narciso vê a sua imagem lá no lago, ele fica tão encantado com ele mesmo que Narciso mergulha dentro daquele lago. E dentro da história mitológica diz que Narciso morreu afogado porque ele viu a sua imagem. Porque eu acho que todo pastor deveria fazer uma classe com novos líderes que vão ajudar e auxiliar no seu ministério, no seu dia a dia. Porque eu acho que o pastor ele vai ter uma função, como ele cuida de alma, isso aí nós vimos do pastor Estevão Fernandes lá em Piracicaba, que ele disse que o pastor precisava buscar uma formação e ter essas informações de psicologia, psicanálise, psiquiatria, deveria ter, porque ele vai precisar entender da alma humana, e é a constituição da alma humana, e se todos nós temos um pouco de Narciso dentro da constituição da nossa alma, em algum momento nós temos uma necessidade de tapa nas costas, necessidade de ser visto, necessidade de ser reconhecido, necessidade de ver o nosso nome sendo falado, ou em outro contexto também, como ele vai ver as ovelhas, e as ovelhas vão ser falar: pastor, nós somos uma família simples, somos pobres, ainda que seja uma mediana, mas que também ele precisa entender que tudo isso faz parte de um contexto de alma, e que precisa ser resolvido na alma, não é apenas resolvendo com oração. E aqui mais uma vez também eu não vou colocar Deus dentro de uma caixinha que Deus pode fazer, mas existem muitas coisas que Deus vai fazer, mas existem muitas coisas que como homens, mulheres, servos de Deus, nós podemos fazer também. E aquilo que compete a Deus, Deus vai fazer. Aquilo que compete a nós, nós precisamos fazer, ainda que em algum momento Deus possa intervir, porque Ele tem a soberania de tudo, mas uma classe para que as pessoas não tenham essa preocupação de se inflamar, de serem vistos, de serem reconhecidos. Nós precisamos mostrar que todo o trabalho feito na igreja, ele está sendo feito para alguém que está muito acima e muito além de nós. Nós somos de uma geração onde parece que o pastor precisa ver aquilo que nós estamos fazendo, ou o líder precisa ver aquilo que nós estamos fazendo, precisa ser mencionado um nome, precisa ser mencionado o trabalho, porque se aquilo não for mencionado, alguma coisa está errado. Um narcisista dentro da liderança, ele vai querer se impor, ele vai querer ter o domínio, ele vai querer às vezes até reprimir as pessoas porque ele é alguém que não tem falha. E isso sempre numa classe de alguns líderes eu tenho falado a respeito disso, assim, viu? Essa geração agora não quer pessoas perfeitas, porque se as pessoas que agora, se você começa a mostrar que você é muito perfeito, essa pessoa não vai querer você, porque ela é imperfeita. Essa geração agora quer a pessoa como ela é, dentro do jeito que ela é, da maneira como ela é, da forma como ela é. Então simplesmente seja você. E se há alguma coisa de narcisismo na vida dessas pessoas, isso precisa ser trabalhado. Precisa ser muito bem trabalhado, porque uma equipe vai um ajudar o outro para que todos então possam subir. Então dentro da psicanálise, dentro de uma clínica, nós vamos trabalhar para que haja então um equilíbrio muito precioso, para que haja um equilíbrio muito tranquilo na vida do narcisista, saber que ele é uma pessoa importante, mas que o mundo não foi feito por causa dele, né? Que o sol não vai brilhar amanhã por minha causa ou porque eu estou aí. Eu não sou a última e nem então serei. Então a ideia do pastor, a ideia do líder, do pastor que está formando outros líderes é levar essa pessoa que tem um traço um pouco de narcisismo a olhar para a sua própria imagem, porque dentro de um consultório, dentro de um gabinete pastoral, a ideia do pastor nunca é potencializar aquilo que a pessoa está falando de outrem, mas sim de levar a pessoa a olhar para dentro de si,
E quando Narciso olha para ele morre. E a ideia do cristianismo é justamente essa, que nós precisamos morrer para nós mesmos, para vocês verem como tudo está entrelaçado. E quando a gente olha para esse texto que eu li para vocês no começo, quando Paulo descreve isso, aos Coríntios, ele diz assim: olha, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza que está em Cristo Jesus e que é devida a Cristo Jesus. Nós podemos perder tempo se não tratarmos essa questão de alma na vida das pessoas. Um pastor que morreu agora nesse mês de julho, o nome dele é James Packer, o pastor Sérgio me enviou aqui. Olha só o que Parker fala para nós no seu último tratado, um dos seus últimos livros. Os pais já não ensinam a Bíblia aos filhos em casa. Os pregadores na igreja são geralmente temáticos e superficiais, em vez de expositivos e teológicos. O ensino da escola dominical é muitas vezes rudimentar no que diz respeito à Bíblia. O sistema educacional público e mídia, tanto popular como acadêmico, tratam o cristianismo como se fosse uma letra morta, sobrevivente apenas como um hobby para pessoas em um estilo singular. Assim não há em nossa cultura o menor encorajamento para se tornarem biblicamente literato. E o resultado é uma geração assustadora e pateticamente ignorante da palavra de Deus. Não se pode esperar nenhum movimento significativo em direção a Deus enquanto as coisas permanecerem desta forma. Então, quando nós olhamos para essa geração nossa, principalmente, que está relacionada a 2 Timóteo, no capítulo 3, nós estamos caminhando para uma geração extremamente egoísta, uma geração que está preocupada com si, uma geração que não quer dividir o que tem, nem tempo, nem investimento e nem dinheiro. É uma geração que está somente olhando para si, é uma geração que está sendo potencializada dentro do narcisismo. Quando a gente olha para os nossos governantes, a fala dos nossos governantes, que são eleitos pelo povo e que são indicados para alguns cargos importantes, nós percebemos que estão sendo potencializados um sentimento de narcisismo. E aí, dentro do nosso contexto religioso e eclesiástico, nós vamos perceber também tudo isso. Parece que existem pessoas dentro da igreja que elas têm que ser reconhecidas ou elas precisam estar nas plataformas para que, de uma certa maneira, as pessoas possam vê-la, independente do discurso que vai dar. E muito mais do que tudo isso daqui, queridos, e a gente vê nesse relato de Parker, né, que às vezes o discurso nunca vai coincidir com aquilo que a pessoa está se esforçando para tentar viver. A oratória é uma, a fala é uma, mas o seu comportamento é outro. Lógico, nós estamos vivendo dentro de uma geração que está enferma. E quando Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 3, ele diz assim: assim como a serpente com astúcia enganou Eva, eu tenho preocupação que assim também isso aconteça com vocês. Eu tenho medo e eu tenho preocupação que de repente vocês também sejam corrompidos e aquilo que é entregue, que é devidamente. Olha só o que ele fala aqui, isso é bom a gente ler mais uma vez. Ele fala assim: olha, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, os líderes formados nessa geração, eles precisam aparecer, eles precisam ser reconhecidos, quando na verdade tudo isso nós deveríamos transferir para aquele a quem é devido a honra e a glória. Uma geração narcisista
que às vezes está dentro da igreja e essa patologia cresceu porque o pastor não tinha um conhecimento psicológico, não tratou, na escola de líderes só foi tratado algo superficial dentro de uma visão de trabalho da igreja, mas não aprofundou para que a pessoa se visse e morresse e se tornasse um líder com o objetivo de servir a outro e não de aparecer. Então isso vai potencializando na pessoa esse sentimento, a necessidade de estar ali, a necessidade de ser vista, a necessidade da plataforma, a necessidade de um microfone. Já não basta um reconhecimento de Deus, tem que haver o reconhecimento do homem. Se o seu nome não é falado, pronto, acabou. Tudo isso é um momento que nós estamos vivendo dentro da nossa realidade eclesiástica de mundo, e parece que a pandemia tem como um objetivo é justamente destruir tudo isso. Pelo menos esse é o objetivo, e de transferirmos aquilo que é devido realmente a Deus, e o que é devido a Deus e ao Senhor é a glória dele. A manifestação do louvor e adoração já não é mais para mim. Vocês já devem ter presenciados também pessoas dizendo assim: hoje o culto não estava bom, como se o culto fosse para mim. E aí, como pastores, nós vamos também tentando fazer cultos para agradar as pessoas. Eu não estou reclamando de liturgia, não estou falando da liturgia em si, mas eu estou falando de agendas que podem ser, outras podem não ser, e pode ser que fale besteira, mas a gente faz uma agenda e faz um cronograma de culto, onde as pessoas podem, onde participe o maior número de pessoas possível, porque a pessoa precisa ter uma oportunidade, ela precisa estar ali. O que motiva ela na igreja é porque aquele dia ela vai se apresentar, é porque aquele dia nós vamos lá, porque nós vamos apresentar, então nós temos que estar lá. Tudo isso é uma geração enferma, onde o narcisismo está sendo cultivado dentro da igreja. Não há um confronto para a pessoa olhar para dentro dela mesma e ver que importa que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, como disse João Batista. O convidado se alegra com o noivo e com a sua noiva. É necessário e muito importante, porque Paulo está dizendo assim: havia uma simplicidade em Jesus Cristo que foi tirada. A igreja, ela nasceu com um objetivo no coração de Deus. E o objetivo do coração de Deus para a igreja é que essa igreja pudesse ser o reflexo de Jesus, a luz de Jesus e não ela mesma. Os irmãos percebem mais ou menos a realidade que de repente hoje nós estamos aí vivendo como igreja? Quando o centro do culto, o objeto do culto, a adoração do culto é totalmente voltada e precisa ser extremamente voltada para Jesus, para aquele que é devido. O nosso trabalho na igreja e cada realização, ou seja o que for que nós vamos fazer na igreja, nós precisamos sempre olhar e fazer como se estivéssemos realmente fazendo, e estamos, para Jesus, mas não para mim, mas sim para Jesus. Tudo isso aí ficou um despertar, porque um dia na escola dominical nós fomos muito confrontados. O pastor Paulo Felipe disse que ele tinha ido para um encontro de formação de líderes, e aí naquele encontro assim, aí separaram depois em grupo, e aí o ministrador perguntou: o que você está fazendo para Deus na tua igreja? E aí ele falou assim: eu estou ministrando louvor. Tá, e aí ele olhou de novo para ele e falou assim: tá, mas e para Deus, o que você está fazendo? Estou ministrando louvor. Ele falou: tá bom, eu sei que você está ministrando louvor, mas e para Deus, o que você está fazendo? E aí para o Paulo então foi que caiu a ficha, porque às vezes o ministrar louvor é algo que traz tanto prazer para um narcisista, ou pregar a palavra, ou participar do coral, ou estar no serviço da ceia, todo serviço eclesiástico que há dentro da igreja. Pode ser que aquilo esteja sendo feito para
infrar uma enfermidade, uma patologia, e no caso aqui o narcisismo dentro de mim, do que ser algo que eu estou querendo fazer para Deus. Então, para a gente fechar esse nosso pensamento no dia de hoje, quando você observar uma pessoa que precisa muito do reconhecimento de outros, ela precisa muito e sempre estar em evidência, em destaque, sem fazer qualquer tipo de juízo, mas tem um olhar de misericórdia, que por trás daquela pessoa, infelizmente, há um espírito, e isso a gente sabe que partiu de Lúcifer, e Lúcifer que colocou no coração de Eva, porque vocês lembram muito bem na conversa de Lúcifer, de Satanás com Eva, quando ele disse assim para Eva assim: Deus está falando que se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas não é bem assim. O dia que vocês comerem, vocês serão como deuses. Ou seja, vocês vão ter superpoderes. Vocês serão alguém. Então, essa síndrome de Lúcifer é que Paulo está falando aos Coríntios o seguinte: olha, eu tenho medo que ao longo da sua caminhada vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O Evangelho é simples. A vida cristã é simples. O relacionamento da igreja precisa ser algo simples. A Bíblia é simples. Jesus foi alguém muito simples. Aliás, Jesus, o único momento em que Jesus diz que atrairia todos a ele era no momento que ele seria levantado na cruz, ou seja, o dia que ele morreria, aí sim ele teria os seus seguidores, aí sim ele atrairia a muitas pessoas. Se Narciso precisa olhar para dentro dele, se Narciso precisava olhar para a sua imagem para morrer, como cristãos, ao chegar na igreja nós precisamos olhar para cada um de nós. E vocês lembram muito bem da passagem da história de José. José é alguém que o Senhor tem um sonho. O pai dele potencializou um narcisismo na vida de José, dando a José uma túnica, e ele acha que ele é superior, ele acha que ele é melhor. Ele precisa de uma cova, ele precisa ser vendido como escravo, ele precisa de um momento de prisão para ele olhar para dentro dele e falar assim: não é Deus, não sou eu que estou escrevendo a minha história, mas Deus que escreve a história. Porque a Bíblia me ensina que José era aquele que ia levar fofoca, as más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Então Deus precisava trabalhar na vida de José. E todos nós temos um pouco de Narciso dentro de cada um de nós, que precisa ser tratado, que precisa ser dominado, que precisa ser colocado no seu devido lugar, para nem tanto para cima e nem tanto para baixo. Para nós podermos dizer, como disse o apóstolo Paulo: Cristo em nós, a esperança da glória. Porque naquele dia de Apocalipse 7, o cântico, o louvor não vai ser para nós. Naquele dia o cântico vai ser para Ele. Ao Cordeiro que com seu sangue comprou para si homem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ao Cordeiro seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele seja todo o domínio e nele seja toda a primazia. Paulo escreve aos Colossenses e diz que nele há toda a plenitude de Deus, porque Deus quis colocar em Cristo toda essa plenitude. O Novo Testamento sempre vai me mostrar, falando da grandeza que há em Cristo. As minhas mensagens precisam levar as pessoas a olharem para Cristo. As pregações eu preciso fazer com que as pessoas olhem para Cristo. O louvor precisa ser um louvor cantado que aponte para Cristo, que o serviço da ceia para os diáconos seja levado para que as pessoas enxerguem naquele momento Cristo. Aqueles que são professores da escola dominical precisam trabalhar para mostrar para os seus alunos Cristo.
Aqueles que fazem parte do coral, além de treinarem muito bem e ensaiar, precisam ter o seu momento para que o coral possa expressar Cristo. Os diáconos que vão receber na porta precisam expressar ali as boas-vindas, um sorriso de alegria, como se estivesse mostrando Cristo para a pessoa que está visitando a igreja. A igreja precisa receber os seus membros, ou as pessoas que estão chegando na igreja, com um abraço mostrando Cristo. Todo o trabalhar da igreja, até mesmo informativos, até mesmo reuniões, grupos pequenos, precisa levar as pessoas a enxergarem a Cristo, porque, como disse o apóstolo Paulo aqui, aquilo que é devido a Ele não adianta nós queremos ter para nós. Satanás foi o único que quis usurpar o lugar de Deus, a glória de Deus, e se deu muito mal. Deus chama a igreja, Deus chama este povo, pós-pandemia, para nós remetermos as pessoas para Cristo, remover o narcisismo dentro de cada um de nós e mostrarmos a grandeza, singularidade que há apenas em uma pessoa que é a mais importante do mundo, Jesus. Ninguém é mais importante que Jesus. Todo o meu trabalho precisa glorificar o nome de Jesus. E volto a dizer, não seremos reconhecidos por aquilo que nós fizemos para nós ou para inflar o nosso ego, mas seremos reconhecidos por aquilo que nós fizemos através do corpo e aquilo que nós fizemos então para Cristo. Que Deus nos abençoe muito a estabelecermos dentro do nosso momento eclesiástico um direcionamento para culto. O louvor pode não ter me agradado e não é para me agradar. A mensagem pode não ter me agradado, mas no final do culto houve pessoas que reconciliaram, houve pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. O objetivo daquele culto foi alcançado. E resgatar a identidade seguinte: nós vamos para o culto cultuar a Deus. Então nós vamos para o culto, nós vamos dar o nosso melhor a Deus naquele momento. Nós não estamos indo para receber. Vou lá na igreja para receber uma palavra para Deus falar comigo. Ei, nós estamos indo para o culto, porque nós vamos celebrar a vida que é em Cristo Jesus. Nós vamos cear hoje e nós vamos fazer questão de anunciar hoje a morte do Senhor até que Ele venha, porque aquilo ali vai ser para Cristo, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque foi Ele que abriu os teus olhos e abriu os meus olhos. Foi Ele que nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo. Foi Ele que veio habitar dentro de cada um de nós. Foi Ele que começou a boa obra. Foi Ele que vai terminar, é Ele quem vai terminar essa obra. Então, que Ele cresça e que possamos diminuir a cada dia, removendo todo o narcisismo, tudo aquilo que não provém do alto. Tiago vai dizer isso, que o homem ele só pode receber alguma coisa se vier do alto, do Pai das luzes, do qual não há variação. Sempre é bom fazermos menção. Como líder eu entendi, preciso falar publicamente exaltando o trabalho da pessoa, repreender eu e ela. E de vez em quando sempre é bom você mencionar todo o trabalho realizado, o nome das pessoas, os feitos das pessoas, sim, mas não tornar aquilo como se fosse o currículo de um culto, para que as pessoas possam se sentir bem. Que Deus nos abençoe a participarmos e a sermos uma igreja que, ao sair de casa, tenha certeza que nós vamos oferecer o melhor para Cristo. Aquele culto não é para mim, aquele culto eu vou sair hoje alegre, porque alguma coisa nova vai acontecer, porque eu vou dar o meu melhor ao Senhor. E se eu for dar o melhor ao Senhor, alguma coisa nova vai me acontecer, porque o Salmo 37, versículo 5 vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Recebe essa palavra no teu espírito nessa manhã. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Narcisismo da nossa geração precisa ser eliminado. Que Jesus cresça nos nossos púlpitos, que Jesus cresça em nossas igrejas, que Jesus cresça em nosso meio,
e que a cada dia a gente possa, com muita sabedoria e simplicidade, reconhecer quem realmente Ele é e dar a Ele aquilo que Ele merece. Que Deus nos abençoe. Sempre que você receber uma mensagem assim, divida com alguém, divida com uma outra pessoa que é a igreja, divida com pessoas que estão perto de você. Ai, pastor, lá na igreja onde eu participo tem uma pessoa que ela é assim muito arrogante, não sei o que. Ok, há algo de narcisismo na vida dela. Vamos orar para que Deus trabalhe nesse narcisismo, remova aquilo daquela pessoa, porque de repente por trás daquela pessoa há algo de bom que Deus vai querer usar. Mas que seja um tempo de cura para todos nós. Então que Deus abençoe a sua vida, te dê um ótimo final de semana para você que está participando de culto online, para você que está participando de live ainda. Querido, procure você que está participando de live, sente ali no teu sofá ou aonde você estiver, sente, mas preste atenção naquele momento, não se distraia. Sai daqui, levanta lá, vai no banheiro, depois você volta na outra música, ou na mensagem, tem que fazer alguma coisa. Separe como se Jesus estivesse sentado ali ao seu lado. Dê aquele momento de atenção para um culto, porque dentro de casa também nós podemos oferecer nosso culto. Parker disse que nós precisamos fazer algo para essa igreja que hoje, infelizmente, ainda está enferma, mas ainda assim continua atuante. Quando eu falo igreja, não estou falando numa totalidade, porque sempre há um grupo mais esclarecido. Deus abençoe a sua vida e, como sempre, qualquer outra dúvida, aliás, eu quero agradecer aqueles que mandaram mensagem depois, pastor, isso, aquilo e tal, e aí nós podemos esclarecer. Sempre quando tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer comentar, pode compartilhar, isso enriquece demais para futuras ministrações, sempre não colocando o nome da pessoa, mas situações. Que Deus te abençoe, beijo no teu coração e, como sempre, vamos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Um ótimo final de semana, Deus abençoe, um beijo no teu coração, até segunda-feira, mais um Café com